Começar testemunhando a respeito da minha gratidão a Deus por fazer parte dessa comunidade cristã. A gente tem crescido junto, Deus tem nos dado graça para que a gente caminhe na direção do caráter de Jesus, espelhando Jesus, mas também espalhando Jesus. Na verdade, Jesus quer que a gente espalhe o nome dele. E eu tenho percebido a cada dia que tem tido, claro, isso é importante para que a gente mencione, um envolvimento maior de algumas pessoas para cumprir com a vontade de Jesus. E eu percebo como que isso, obviamente, toca na vida de todas as pessoas, de todas as demais pessoas. Quando a gente vê uma pessoa crescendo no conhecimento de Jesus, quando a gente percebe que tem gente que está alcançando uma etapa a mais na vida espiritual. Isso me anima mais ainda, inclusive, de fazer parte, de Deus, obviamente, me colocar nessa igreja como pastor, de fazer parte dessa comunidade, ao mesmo tempo que encorajando pessoas a caminharem com Jesus, mas também sendo encorajados a andar mais ainda com Jesus, a perseguir os propósitos de Jesus para a nossa vida. E eu fico feliz, quero externar aqui a minha gratidão por cada um de vocês, por fazer parte dessa comunidade também, junto comigo, nessa jornada que a gente tem até chegar, obviamente, no céu. E fico feliz com isso, mas também, óbvio, reconheço que uma ou outra pessoa talvez não goste de fazer parte de uma família espiritual, embora queira participar de uma comunidade religiosa, mas logo se depara com a nossa igreja e percebe que a nossa igreja ela tem um propósito muito mais do que ser religioso. Quer dizer, além disso, a gente até abomina essa ideia de religiosidade. A gente quer mesmo é parecer com Jesus, é amar igual Jesus amava, é atender a necessidade das pessoas que querem ser atendidas. E, consequentemente, certo, obviamente algumas pessoas ficam inquietas com isso, porque não quero família, tem gente que não quer família, porque família tem relação de eu cuidar e eu ser cuidado. Bom, é muito legal ser cuidado, mas eu cuidar, aí gera algumas consequências, algum custo, que eu não quero ter esse custo. E eu gostaria mesmo de incentivar todos que estamos aqui, a refletir acerca de que, de fato, igreja é família espiritual. A gente até fala de que a igreja é uma família estendida. É, de fato. Tem muita gente que quer participar de uma família, que já perdeu a referência do que é família, e precisa, quer, deseja, almeja, embora outras pessoas, não quero fazer parte. Isso tem um custo que eu não quero ter esse custo. Mas é lógico que se você é desse tipo, você vai ficar inquieta aqui no nosso meio. Vai ficar inquieto aqui no nosso meio, porque a gente, de fato, precisa ter atitude de família. Por isso que muitas vezes a gente estende a mão, por isso que muitas vezes a gente encoraja, exorta, muitas vezes a gente anima. A pessoa está no caminho que vai para o abismo, e vou dizer para você, tem muita gente que quer ir para o abismo, ela só não sabe, ou julga que sabe, o tamanho do abismo, eu consigo. É igual adolescente que aprende a dirigir carro, porque 18, 19 anos é adolescente ainda. Aprende a dirigir carro. Geralmente a pessoa imagina que, não estou falando do Felipe, tá bom? É outra pessoa que estou falando, é outra pessoa. Não, mas serve para ele também, serve para a Ana Luísa também. Porque a maioria de nós, quando é muito novo, ao pegar num volante, ao pegar na direção de um carro, a gente julga que aquela batidinha a 80 km por hora é nada. É nada. Eu lembro que quando foi instituído a obrigatoriedade do cinto de segurança, muitas pessoas, eu inclusive, quando botava o cinto de segurança, eu achava que eu poderia acelerar mais o carro. Porque eu me sentia mais, cara, isso aqui não vai, se eu bater o carro, não vai acontecer nada. Eu lembro, me fez lembrar agora o Alice, numa situação também de, claro, o Crescencio lembra muito mais do que eu a situação disso. Adolescente com um carro e desajuizado, imagina qual o preço disso tudo, imagina o preço disso tudo, o preço que é disso tudo. Então,
muitas pessoas querem pagar o preço, julgando que consegue, mas não consegue. Por isso que nós, como família espiritual, quando a gente percebe que tem uma pessoa na família espiritual, porque se não é da família espiritual, a gente nem tem essa liberdade e não tem essa autoridade. Quando ela está desviando, quer ir para um abismo, a gente insiste com a pessoa. A gente quer que a pessoa, não, vem cá, volta. Você não pode fazer isso porque você não sabe o tamanho da burrada que você está dando. Mas muitas pessoas querem ir. E a gente, óbvio, não pode obrigar a pessoa a caminhar no caminho de Jesus. A gente exorta, anima, até nossos filhos a gente não tem esse poder. Se Deus, o soberano Deus, que pode mudar o coração do rei, que manda no coração do rei, Ele não faz isso muitas vezes, por que que eu faria? Não tenho condições de fazer. Mas o nosso papel de animar, de encorajar, de dizer para a pessoa as consequências, isso tudo a gente procura fazer e a gente tem que fazer. Então, é lógico, a pessoa que gosta de ser cuidada e também entende que pode cuidar, ela tem mais tranquilidade de fazer parte de uma comunidade cristã. E eu lhe encorajo você a perseverar nisso, de saber que você tem um papel de ser cuidado, óbvio, mas também de cuidar. Estamos pela manhã estudando sobre dons, e é interessante perceber que quem está estudando, está ali avaliando, entendendo, sempre passa, e as perguntas muitas vezes são direcionadas a isso, que dom que eu tenho que servir? Passa por isso. Isso tem sido muito positivo. E é claro que isso tem a ver com o que Deus já está colocando no nosso coração, as responsabilidades que Ele está colocando no nosso coração. Nós temos uma missão que a gente nunca pode esquecer. A nossa igreja, estando no Gama, tem um objetivo óbvio, estando no Gama, Deus nos colocou aqui, nos plantou aqui, obviamente para alcançar a comunidade do Gama com o Evangelho de Jesus, com a graça de Jesus, com a salvação que Deus proporcionou em Jesus. E mais uma vez eu queria repetir sobre isso. Eu sei que não é muito, não é demais. Estava corrigindo um trabalho de uma pessoa, corrigindo um trabalho de observações de um texto que falava sobre a graça de Jesus. E a pessoa estava escrevendo, e eu já tinha perguntado para as pessoas se ela tinha entendido o Evangelho. Não, claro, e fala abertamente, Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, e eu acredito em Jesus como meu Salvador, e eu vou para o céu. Joia, que clareza mental, muito bem, muito. Mas a pessoa, na hora que estava escrevendo, ela escreveu, e o texto falando sobre graça, lá pelas tantas, ela escreveu 2 ou 3 questões relativas a, embora a gente sendo salvo pela graça, a gente tem que fazer alguma coisa para poder ir para o céu. Eu posso fazer uma cara mais triste? Não tem jeito, né? Eu queria fazer uma cara assim, sei lá, caindo, ou qualquer coisa parecida. Realmente é uma coisa que me dá um nó no coração. Como que uma pessoa entende que só pode ir para o céu quem recebe a salvação de graça, porque Jesus morreu no lugar dela? Os méritos são de alguém que já fez por ela alguma coisa, que foi Jesus. Como que alguém que entende isso acha que pode se salvar ou se manter salva? Gente, isso é um quadrado redondo. Isso não existe. Essa é uma situação que talvez algumas pessoas querem insistir. Embora eu já tivesse falado isso, aí eu perguntei para essa cidadã, para essa pessoa, até mesmo por e-mail, porque hoje a tecnologia do CIB está um pouco melhorada, as respostas, né, pode ir até por e-mail, a pessoa recebe quase que entrega na quinta-feira à noite, na sexta-feira à noite já tem em casa, né? Antes de ir para o próprio curso, já recebe o seu trabalho corrigido. E aí na mesma noite ela mandou de volta, porque eu perguntei, olha, você tem uma incoerência aqui, o que quer dizer isso? Diga-me, se você não entendeu o que é a graça, houve um deslize na hora que você estava escrevendo e estava meio sem perceber o que estava escrevendo, ou o que é. E ela escreveu na mesma noite dizendo, olha, eu entendo o que é a graça, mas eu entendo o que eu escrevi. É isso mesmo que eu acredito.
E eu prefiro ficar com isso, porque é assim que o meu líder espiritual me ensina. Tipo, dizendo assim para mim: você não é o meu pastor. Então, o que eu aprendi do jeito que eu aprendi. A vontade primeira nossa, eu falo, então, vai para o inferno. Não, não é isso, né? Mas é ainda de insistir um pouco mais. É ainda de insistir um pouco mais. Porque vou dizer para você, amigo, amiga, irmão, irmã, se você não crê de fato em Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador, você está querendo se salvar pelos seus próprios méritos. Se você julga que você se mantém salvo, é você que se mantém salvo pela obediência da lei, obediência das regras, porque vai para a igreja, porque dá o dízimo. Se você acha que você vai ser salvo por causa disso, ou é mantido salvo por causa disso, você não tem Jesus como seu Salvador. Por algum motivo, por alguma razão, você está querendo os méritos, ou obter méritos para ir para o céu. E a Bíblia diz muito claramente, muito claramente, muito claramente: salvação é concedida por Jesus àqueles que nele creem como único e exclusivo Salvador. Jesus mesmo falou: quem crê em mim tem a vida eterna. A Bíblia fala de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer não é fazer, crer. A Bíblia mesmo afirma, e o versículo que eu mais cito aqui na igreja, e já citei para você. Se a gente se conhece, eu já deve ter citado esse versículo para você. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não cabe obra, serviço, ação minha para minha salvação. Ou eu aceito Jesus como meu único, exclusivo, suficiente Salvador, ou eu de alguma maneira estou querendo fazer por merecer. E a Bíblia diz, obviamente, de que não há um outro na terra, no planeta, no universo, capaz de nos salvar, senão Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Ok? Então, nós que já entendemos isso e sabemos dessa verdade, precisamos anunciar a outras pessoas também. Fazemos parte dessa família espiritual, porque nessa família espiritual somos encorajados sempre a sermos parecidos com Jesus, mas também anunciarmos Jesus. Espelhar Jesus e espalhar Jesus. Por isso que a gente entende que a nossa missão é de que nós existimos para que todo morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho, para que possa responder ao Evangelho. Não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus. Não estamos falando de outra coisa que não, senão da graça salvadora do Senhor Jesus. E você pode anunciar isso, você pode abrir a boca, e você tem, falando desse líder espiritual daquela senhora, me lembrou de uma citação, não sei se Spurgeon falou, outra pessoa, desses grandes, quer dizer, grandes no sentido de pessoas que fizeram muita coisa no reino de Jesus. Não que são grandes mesmo, grande é o Senhor. Mas ele falou uma ocasião, não sei se foi Spurgeon mesmo, mas falou assim: só quem não foi afetado pelo Evangelho é que adultera o Evangelho. Porque se uma pessoa foi afetada de verdade pelo Evangelho, ela só tem o Evangelho. Ela sabe exatamente o que é o Evangelho. E é o Evangelho que ela vai passar adiante. Ela nunca vai querer adulterar. Improvável que adultere. Mas se a pessoa não foi alcançada pelo Evangelho, facilmente pode adulterar, porque ela não sabe. Alguém fala uma coisa, ela não foi afetada por aquilo, ela pode falar outra, porque julga até melhor. Por isso que tem muita gente que fala que para a pessoa se manter salva, ela precisa cumprir regras.
Porque na cabeça dela é melhor empurrar sobre as pessoas o cumprimento de regras. Tem que ir para a igreja todo domingo, ou toda semana, todos os dias na semana. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, fazer isso e fazer aquilo outro 2 vezes. Porque isso, julgando ele, a pessoa vai ficar debaixo da lei, da graça, porque ela está assumindo uma lei. Mentira! Isso não é verdade. Salvação é por meio de Jesus. O que Jesus requer da gente é apenas crer nele. Ok? É lógico que todo aquele que crer nele genuinamente tem uma vida transformada porque nasceu de novo. Nascendo de novo, entende claramente que tem que viver para Jesus. Então, se alguém que você conhece tem preferido outra coisa, senão espelhar Jesus e espalhar Jesus, deve ter uma confusão mental. Mesmo que esteja na igreja, a gente tem que abordar e perguntar: entendeu mesmo a graça de Jesus? Ou não? Por quê? Porque a gente não pode ver uma pessoa indo para o abismo. A gente não pode ver uma pessoa indo para o abismo sem a gente fazer nada. Estamos numa família espiritual. Já sabemos disso. A gente tem falado, na nossa série de sermões em Colossenses, e vamos retomar hoje, a ideia que é o lado anticristo de alguns cristãos. E isso que eu falei é um exemplo clássico disso. Como que pode haver pessoas que se denominam cristãs, mas têm uma ação, têm uma retórica, têm uma conversa que é anticristã. Coloca Jesus em segundo plano, que é a mesma coisa em último plano, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Por mais que seja difícil para a gente entender algumas questões bíblicas, aí a salvação não é tão fácil de entender, a gente aceita muito mais do que propriamente entende, porque a gente não sabe o terror que é ir morar no inferno. Você não sabe o que é isso. A gente só tem ideia. Muitos de nós, e eu tento conversar isso com a maioria das pessoas com quem eu converso, não conseguem entender que é tão pecador, miserável. Não consegue. Por isso a gente tem trabalhado o livro de Colossenses, a gente retoma aqui hoje, depois dessa longa jornada de 6 semanas sem lidar com esse texto, voltando para a mensagem de Colossenses que a gente já sabe, de que Jesus Cristo é superior a qualquer manifestação religiosa e Ele é suficiente para qualquer cristão genuíno. Guarda isso na memória. Fixa isso no seu coração. Porque se você estiver envolvido com qualquer grupo religioso, com qualquer liderança espiritual, que coloca Jesus em segundo plano, coloca você acima de, você não pode considerar isso como algo que proceda do alto. O livro de Colossenses faz uma abordagem bem objetiva. Fala a respeito de que nós não podemos nos deixar levar pelo misticismo religioso, pelo legalismo religioso e pelo alienismo religioso. Embora haja muitas coisas que a gente não compreenda no Evangelho, na igreja, nas manifestações dos dons, mas tudo que tem na Bíblia é para a gente refletir. Nós podemos entender. É claro que tem alguma coisa que está um pouco longe, um pouco fora, mas isso é raro na Bíblia. Não é uma coisa que a gente não tenha explicação, talvez alguma coisa um pouco mais além, certamente, mas não são tantas coisas assim. Mas as pessoas, muitas vezes, e Colossenses fala muito acerca disso, preferem viver uma mística religiosa, seja botando sal grosso na porta, na janela, para que alguma coisa boa possa acontecer com ela, ou alguma coisa má não aconteça. Você vê isso em igreja evangélica. Você vê uma espécie de macumba gospel no meio evangélico.
Então, o livro de Colossenses também foi escrito para mostrar que o misticismo, ele é algo que tira Jesus da frente. E você pode ver isso mesmo. Eu lembro uma ocasião que eu fui lendo algumas coisas, até bem religioso, mas eu aprendi muita coisa com aquilo. Lendo, inclusive, já estava lendo um livro da Ellen White, do Adventismo. Nem aconselho você de ler, nem aconselho. Tem outras coisas melhores para você ler. Mas eu fiquei assim um pouco, sabe, abobado, meio assim, pensando em algumas coisas, principalmente com relação, não exatamente nesse livro, mas em outros que também eram do mesmo nível, com relação à idolatria. O investimento de Satanás atrás da idolatria, por trás da idolatria. E olha só, eu passei uma época que ia da igreja a pé, lá para 18, onde eu morava, a gente ia a pé para casa, a maioria das vezes, muita história nessa situação, mas eu fiquei meio caquético, por um tempo pensando a respeito de se essas imagens, essas coisas todas têm todo esse poder que estão falando para mim. Cara, eu estou no sal, porque todo dia eu passo em frente à igreja católica, com a imagem bem grande na frente, da igreja São Sebastião. Mas sabe o que eu fazia na hora que estava chegando ali perto? Pegava a Bíblia, botava assim bem clara, bem tipo assim, né? Eu estou com a Bíblia, né? Passando assim em frente à igreja, aquele negócio todo. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava deixando de crer em Jesus para crer num ritual. Era o benzer ao contrário, praticamente. Era o benzer ao contrário. Isso tem a ver muito dentro das igrejas evangélicas, de uma grande parte das igrejas evangélicas, esse misticismo. Só não fica batendo 3 vezes, 4 vezes na madeira para que uma praga não aconteça ou uma situação ruim não lhe sobrevenha. Mas tem muita coisa que tem a ver com misticismo mesmo, que não é Bíblia, que não é Jesus, não é Jesus. E óbvio, o legalismo é o outro lado muitas vezes. Aquela pessoa que bota as regras que ela inclusive já inventou. E tem que seguir daquele jeito. Se tem uma pessoa diferente do padrão que ela estabeleceu, ela já taxa de cristão de segundo escalão. Porque todo mundo tem que estar encaixado dentro daquele perfil. Daquilo que a pessoa acha que, ela julga que porque vai à igreja sempre, ela tem de alguma maneira um status maior. Ela quase nunca lembra que ela é pecadora desgraçada. Quer dizer, não mais desgraçada, né? A gente tem a graça de Jesus, mas pecadora de verdade, porque não deixamos de pecar. Tem muita gente, né, que alega que tem o livre-arbítrio e tudo mais. Fala para ela, para de pecar para ver. Não consegue. A menos que ela comece a estabelecer não pecado aquilo que é pecado. Porque também tem gente que faz isso. O legalista faz isso. O legalista, ele, coração muitas vezes estragado mesmo, ele percebe que talvez aquilo seja pecado, aí considera aquilo como não pecado. Ele, ao invés de resolver aquilo com Deus, ele afasta a cerca mais ainda, né? A cerca estava aqui, ele afasta para ele poder ficar bem acomodado naquela situação. O legalista é uma praga. O religioso, o legalista, ele quer se colocar sempre superior às demais pessoas. Por quê? Porque ele faz o ritual. É o fariseu na Bíblia, no Antigo Testamento, a quem Jesus teve que combater. O apóstolo Paulo foi perseguido o tempo todo pelos judeus, pelos legalistas. E hoje, muitas vezes, a gente ainda encontra pessoas, ao invés de nadar, ao invés de usufruir da graça de Jesus, ele ainda, obviamente, está ali querendo e preferindo as regras. E por fim, o alienismo.
Alienismo, alienado. Quantas pessoas preferem a alienação? Em igreja evangélica tem muita gente que prefere ser alienada. Tem mesmo, não gosta de pensar. Talvez se incomode quando vem aqui para a igreja e a gente explica a Bíblia. E a gente fala para a pessoa entender. Ela não quer entender muitas vezes, prefere não entender. Passa o culto, vai embora, você pode perguntar, o que você aprendeu hoje? Alguma coisa sobre a Bíblia. Bom. O quê? De que Deus existe. Você não precisa nem para a igreja para saber disso, meu querido. Não precisa. Mas o que isso tem a ver com a sua vida? Tá bom, seja o que for. Aí é óbvio, a gente é encorajado a não ser alienado. Me parece que o Ministério Público, eu vi, repassei isso inclusive para algumas pessoas, está apresentando uma necessidade de colocar em prática uma das leis que fala da proibição de fazer qualquer menção a favor ou contra de candidato nesse momento político do Brasil, na política brasileira. É claro que muitas lideranças evangélicas vai tentar retirar uma lei dessa. Sabe por quê? Não preciso falar por quê. Porque quantos falam, vocês têm que votar em fulano porque é um homem de Deus. O cara às vezes não sei se satanista às vezes, sei lá. Mas a pessoa não tem compromisso nenhum com o Evangelho e com Jesus. Tem compromisso com o poder ou com o dinheiro. E é tido como homem de Deus em várias igrejas. Então, obviamente, a pessoa vai perder esse poder se isso acontecer. Não sei. Pelo menos vai ter uma situação de risco se isso realmente for adiante. Porque ele gosta também, as pessoas gostam da alienação. Mas a Bíblia foi escrita para que a gente não fique alienado, para que você não seja alienada. Colossenses capítulo 1, e a gente vai terminar hoje o capítulo 1, basicamente fala sobre o sucesso do Evangelho. Até agora, capítulo 1, então, fala sobre o sucesso do Evangelho. Mas o que é o sucesso do Evangelho? O que é ter sucesso no Evangelho? É vida transformada. Uma vida transformada que espera nas promessas de Jesus, que procura intimidade com esse Jesus e que está dedicado à missão desse Jesus. Isso é sucesso no Evangelho. Sucesso no Evangelho não é passar a vida regalada. Não é ficar um mês inteirinho despreocupado com as finanças. Não é você passar um ano sem ir ou ter necessidade de ir no hospital. Não, sucesso no Evangelho não é bem material. Sucesso do Evangelho é vida transformada. É vida diferente. Isso é o sucesso do Evangelho. E hoje a gente vai para uma parte do livro de Colossenses, que começa no versículo 24, eu vou apresentar isso aqui agora para vocês, que é impressionante. O ponto alto, um dos pontos altos do livro de Colossenses, que Deus quer que a gente conheça. Que a gente não trate isso de forma mística, muito menos religiosa ou legalista, e obviamente sem nem passar pela nossa cabeça essa ideia de alienação. O apóstolo Paulo começa, obviamente, fazendo menção, já está terminando parte desse assunto, ele vai um pouco mais adiante com esse assunto, mas ele já está terminando essa ideia do sucesso do Evangelho. Mas ele começa essa parte final do capítulo, no versículo 24 do capítulo 1, dizendo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Amigo, querido, se tem algo que o ser humano normal não gosta de passar é por sofrimento. O normal, porque tem gente que gosta, né? Talvez não goste daquele sofrimento maior, mas volta e meia você percebe que tem gente, cara, você gosta de sofrer? Ou coisa parecida, parece. Mas o apóstolo Paulo está falando que ele tinha prazer nos sofrimentos que ele estava tendo, porque os sofrimentos dele era por um objetivo nobre. Sofrimento por um objetivo nobre, isso pode causar
alegria, alegria. Versículo 24 aqui, de sucesso do Evangelho, o apóstolo Paulo fala a respeito de si próprio. Ele está dizendo que vale a pena sofrer pelo cumprimento da agenda de Jesus. Muitas vezes, quando a gente fala de que nós existimos para que todo morador do Gama e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho, talvez passe no nosso coração: puxa vida, eu gostaria tanto de compartilhar o Evangelho com o meu tio, meu irmão, meu vizinho, a pessoa o gari que varre a rua lá de casa, e a pessoa do comércio, aquele vizinho, muitas vezes não tão agradável, ou aquele vizinho tão simpático, gostaria de compartilhar. Mas se tem um grande bloqueio em nosso coração e na nossa mente, para a gente não fazer isso, sabe o que é? Medo. Medo de sofrer, medo de ser rejeitado, medo de alguma situação que não seja aquela que vai me trazer conforto. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele tinha prazer nos sofrimentos dele, olha só, que ele estava passando, porque os sofrimentos dele tinham o objetivo de alcançar algumas pessoas. Ele está tratando aqui de nos dar esse exemplo e dizendo que tinha prazer nas dificuldades, porque aquelas dificuldades estavam sendo proveitosas. Proveitosas. Você sabe o que é ter dificuldade proveitosa? É que muitas vezes a gente sofre por coisas que não têm aproveitamento. Quem aqui, sinceramente, sempre na sua vida de estudante, não esperava a hora de chegar para a escola porque amava ir para a escola? Quem? Pode levantar a mão. A maioria de nós, quem? O Alice? Nada disso. Gente, mas quantos, eu estou falando isso de uma coisa muito comum, muito comum. A pessoa vai praticamente padecendo para a escola, vai ter que aturar muitas coisas da escola que ele não gosta. A tristeza que vai para a escola e não tem aproveitamento. Não deixa de sofrer e não retém o que deveria reter, que é a causa pela qual ela está indo para a escola. Tem alguma pessoa que se encaixaria nisso? Aqui? Acho que não, né? Acho que não. Acho que não. A pessoa tem aquele sofrimento, aquela dificuldade. É isso, é um dos exemplos que a gente muitas vezes tem que entender. Algumas coisas que a gente passa, se dedica, tem um certo sofrimento, mas não tem aproveitamento. Eu lembro uma vez que eu fui na academia, essa academia aqui perto, aqui o Roy é sócio. O Roy está lá fora, não posso falar nada do Roy, porque o Roy está lá fora. E o professor lá no começo, depois de fazer aquela avaliação, ele percebeu que eu era marombado já e não precisava ir para a academia, né? Nada disso. Ele falou assim, ó, vou te passar um exercício, aí ele fez aquela grade, aquele negócio todo. Só que tinha um exercício lá maldito, negócio de pegar, né, peso, aquele negócio todo. Gente, no segundo dia, eu não estava conseguindo levantar a colher, né, o garfo assim, cara, que isso não é de Deus, não, um negócio desse. Isso é ruim, isso é ruim. Aí, claro que nos outros dias eu não quis nem chegar perto daquele aparelho. Naqueles outros dias, eu evitei. E fui fazendo isso sistematicamente. Aí, lá na frente, talvez uns 10 dias depois, esse professor já veio me confrontar e perguntar como é que estava. Sinceramente, eu não tinha nem recuperado direito daquele dia que eu pensei, cara, eu acho que eu fiquei aleijado, aquele negócio, né? Primeiro dia você pensa, fiquei aleijado, esse negócio, essa situação toda. Aí ele, sabendo que eu tinha parado, e que necessitava fazer um exercício forte, ele falou assim para mim, bem feito, sofrer não adiantou nada. Sofrer não adiantou nada. Ele foi sincero comigo. Uma sinceridade tal, Fernanda, que eu não quis mais voltar nele lá, não quis voltar mais na academia. É isso. Essa é a ideia, praticamente isso mesmo.
A gente faz uma coisa ao invés de dar continuidade. Foi sofrido, mas não vai valer para nada. Não vai valer porque a ideia é óbvia. Repita, vai repetindo que daqui a pouco isso já não... Você não vai mais sofrer. Mas aquele sofrimento primeiro foi totalmente inútil. Foi só sofrimento mesmo. Às vezes a gente faz um curso para nada. Quem já não fez um curso para nada aqui? Se você passou dos 30 anos, já deve ter feito vários cursos para nada. Cursos de quê? Para quê? Para nada. Vale o quê? Nada. Gastou tempo, dinheiro, saúde. Para quê? Para nada, para nada. É isso mesmo. A gente já foi em algum evento para nada, e às vezes a gente até fez viagem para nada. Agora, se a gente de fato valoriza o que Deus tem nos concedido, e entende claramente a ação de Deus na nossa vida e o que Ele quer fazer para a nossa vida, a gente começa a escolher melhor as coisas. Por isso que a gente olha para o apóstolo Paulo falando que ele até tem alegria no sofrimento dele, porque ele está vendo aproveitamento no sofrimento. Aproveitamento. Aproveitamento. Quem sabe da sua missão vai se esforçar para cumpri-la. Não vai ficar parado por causa de alguma dificuldade. Ele chora a dificuldade, obviamente, mas muitas vezes continua. Porque percebe que o objetivo é nobre. O objetivo nobre. O apóstolo Paulo se coloca nisso. Agora eu me regozijo dos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo nos dando um exemplo, dizendo de que, obviamente, a obra, o ministério, o serviço de Jesus, o alvo, que é a salvação das pessoas, só vai acontecer, óbvio, quando o povo de Jesus, os que foram afetados pelo Evangelho, anunciarem isso para outras pessoas. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Preencho o que resta das aflições de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo é corpo de Cristo também. Quem é cristão faz parte do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, cara, então o corpo de Cristo tem a ver com o sofrimento. Sofrimento é inerente à vida humana, não é? Claro. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é que tem sofrimento que não vale a pena. Eu posso escolher esse sofrimento que vale a pena. Eu posso escolher. Aí ele diz, olha só, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual, igreja, me tornei ministro. Outra verdade tão impressionante que deve nos ajudar. Talvez você fique pensando, como é que eu posso servir a Deus? O apóstolo Paulo fala assim, da igreja de Jesus Cristo, eu me tornei ministro. A palavra ministro aqui é uma palavra que você talvez conheça como outro nome no mundo eclesiástico. Diácono. Cara, Beza, trocar ministro por diácono, você não está explicando nada para mim. O que significa diácono? Ministro. Não. Diácono é aquele que cumpre ordens de alguém. Presta atenção. Cumpre ordens de alguém. A gente gosta de cumprir ordens, sabe de quem? Do nosso próprio coração. Mas aqui é outra ideia, do qual me tornei ministro, quer dizer, garçom. É um exemplo impressionantemente de bom. Me tornei ministro, garçom, da igreja, de acordo com a dispensação, ou a ideia de economia de Deus, administração de Deus, aquilo que Deus organiza, que me foi confiada a vosso favor das pessoas que estavam recebendo essa mensagem, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Que maravilha! O apóstolo Paulo estava falando de que o sofrimento que ele estava passando fazia parte do plano de Deus para o cumprimento da palavra de Deus. Gente, isso é fantástico. Muitas vezes a gente não quer passar desconforto ou dificuldade, não quer ser
não quer ser um ministro, não quer servir. Talvez porque não entrou no nosso coração o suficiente para ser impactado com a verdade de que Deus está contando conosco, para dar pleno, cheio, sem precisar remendo, a palavra de Deus, para dar cumprimento à palavra de Deus. Deus faz questão de cumprir com a palavra dele sempre. Deus quer nos usar para isso. Glória a Deus por isso. Porque se você olha para essa situação de que nós somos tão bebas, tão pequenos, pecadores, e Deus nos chamou para o serviço dele. E por que você ou eu quer ficar parado? Quer ficar parada? Fui chamado para isso, o apóstolo Paulo está dizendo. A verdade é que algumas pessoas... Gente, por favor, presta atenção. Eu sei que você está prestando atenção, mas presta mais atenção ainda agora. Ok? Presta atenção. Se for preciso, chore por isso. Porque algumas pessoas precisam de Deus, e Deus decidiu nos usar para alcançar essas pessoas. Algumas pessoas que não têm Deus, não conhecem a graça de Jesus, querem paz espiritual, querem paz na alma, querem sossego espiritual. E Deus decidiu usar você, vocêzinho, vocêzinha. E tem um monte de gente que Deus quer alcançar utilizando você. Ele determinou que seria o agente que ele iria utilizar para alcançar essas pessoas. Olha ao seu redor do trabalho, na escola, no cursinho, na rua, no seu time de futebol, no seu time de sei lá o quê. Olha ao seu redor, olha ao seu redor. Quantas pessoas precisam de Deus, e o próprio Deus quer usar você não quer usar o pastor, não quer usar o irmão fulano de tal, não quer usar o missionário Beltrano, ele quer usar você. Deus quer usar você. O apóstolo Paulo falando: me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, do plano de Deus, da organização de Deus. Olha só, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Gente, o que o apóstolo Paulo vai falar agora, ele está dizendo, é a revelação de um mistério que estava oculto. E foi revelado, que é também impactante para a nossa vida. Olha o que ele diz, versículo 26. Para dar cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O mistério que estava escondido, que as pessoas não conheciam, agora foi revelado àqueles que foram separados pelo próprio Deus. Nós, chamar de santo aqui, não que a gente não tenha pecado, mas que a gente foi separado para uma tarefa, aos quais Deus quis dar a conhecer, olha só, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, aqueles que não são judeus. Gentios quer dizer não judeu, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Gente, o que o mundo precisa, o que você precisa é de Jesus Cristo. A glória que o nosso coração persegue, sonha,
que muitas vezes a gente coloca glória, sabe como o quê? Um salário melhor no emprego, uma posição de status, um casamento estável, família impecável, beleza física, sem precisar fazer plástico de bumbum. Essa situação do momento quase. Até onde chega uma pessoa que quer parecer mais bonita e até onde chega a ganância de um profissional. Essa é a situação que a gente tem que colocar. Mas antes disso, tudo que o nosso coração almeja é sombra disso que o apóstolo Paulo está falando, da glória, da esperança da glória. Olha só, Jesus Cristo em vós, a esperança da glória, sossego de alma, realização espiritual. Jesus, então, é aquele que transforma a nossa vida. Não preciso mais tomar remédio antidepressivo, porque Jesus, a glória dele está em mim, ele se manifesta em mim. Não preciso mais tomar remédio para ansiedade, não preciso mais fumar baseado, porque aquela dependência ou aquela situação de satisfação que o nosso coração almeja, Jesus entrega, Jesus nos concede, sem prejuízo físico, sem prejuízo físico. Cristo em vós, a esperança da glória, o que qualquer ser humano no planeta Terra necessita, anseia, se chama Jesus, mas só que ele não sabe disso. O vazio do coração dele que ele quer preencher, só é preenchido por Jesus de Nazaré. Mas ele quer preencher com balada, ele quer preencher com status social, ele quer preencher com love, ou ela quer preencher com love. Cristo em vós, a esperança da glória, a nossa espera de alguma maneira de ter o nosso ser, a nossa alma preenchida. Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré. Quem tem Jesus de Nazaré na sua vida sabe o que eu estou falando. Se você não sabe o que eu estou falando, é provável que você ainda não tenha tido a experiência de entender que Jesus é suficiente para a sua alma. Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito em que sentido? De que não é desarranjado nas questões da alma, não é um viciado, não é uma pessoa indócil, porque é dócil, perfeito em Cristo, porque parece com Cristo, porque ama as pessoas. Ele é um marido exemplar, é uma esposa exemplar, um filho exemplar, é um profissional exemplar, porque ele, de fato, espelha Jesus. Mas só tendo Jesus que a gente pode espelhar Jesus, porque ninguém pode conceder, entregar aquilo que não tem. Para isso é que eu também me afadigo. De novo, o apóstolo Paulo falando, dando o exemplo dele, dizendo que nós precisamos, óbvio, esperar em Jesus, óbvio, podemos confiar em Jesus. Mas aqui no versículo 29, ele afirma que sofre agonia. A palavra fadiga, afadigo tem a ver com agonia. Todo homem perfeito em Cristo, ele se afadiga, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O apóstolo Paulo entende que o trabalho dele para executar para o Senhor Jesus depende de Jesus nele. Que coisa mais bem costurada. O apóstolo Paulo fala, sabe por que eu faço isso? Sabe por que eu sofro? E estou entendendo que está valendo a pena. Sabe por que eu tenho agonia, muitas vezes, me afadigo? Sabe por quê? Porque Jesus opera em mim. É no poder de Jesus que eu faço isso. Eu sou cristão,
porque Jesus Cristo opera em mim. Eu espelho Jesus porque eu permito que Jesus opere em mim. Porque eu permito que Jesus tenha liberdade para agir em mim, através de mim. Agora, se eu preferir as minhas próprias vontades, é lógico que Jesus não vai ser aperfeiçoado no meu caráter. O apóstolo Paulo, então, apresenta isso, dizendo que Jesus muda pessoas. E pessoas mudam o seu mundo. Isso a gente também precisa aprender. Quero terminar chamando a sua atenção para 3 verdades que a gente deve guardar no nosso coração, levar para casa e compartilhar com outras pessoas. Primeiro, quero dar uma notícia ruim que você já sabe disso. O sofrimento faz parte da vida. Não faz? Faz mesmo. Eu sei que tem muita gente que tem medo de morrer. Eu vou falar para você, claro, isso é natural. É engraçado, a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Tem essa história. Mas você já percebeu que as pessoas estão morrendo e que você vai morrer também? É bem provável. Hein? É claro, é lógico. Por isso a gente primeiro tem que começar a se acostumar com essa ideia. Que quando você estiver sofrendo por alguma coisa, talvez seja porque Deus queira que você deseje mais ainda e morar com Ele no céu. Talvez seja por isso. Pensa nisso também. O certo é que eu preciso entender que o sofrimento faz parte da vida. Dessa vida. Se você é cristão. Se você é cristão, lembra isso. Já falei isso aqui, mas vou falar novamente. Se você é cristão, lembra, a gente está vivendo a pior parte, a parte mais ruim da nossa vida aqui no planeta Terra. A pior parte da nossa história é essa agora. Por que eu vou ser desobediente por causa desse sofrimento? Não quero sofrimento. Lembra isso. Guarda isso no seu coração. Agora, se você é um incrédulo, no sentido de que não crê em Jesus como seu Salvador, a melhor parte da sua história é essa. Porque depois vem tormento eterno. Mas para nós, para você que já entendeu a graça de Jesus e responde a ela dizendo, Jesus, eu já entendi que o Senhor morreu na cruz para me salvar. E eu recebo a salvação que o Senhor me oferece. Recebo de graça, o Senhor me oferece de graça e eu recebo de graça, porque é a única maneira de eu entrar no céu, porque o sangue de Jesus foi derramado por mim. Se isso faz parte da sua vida já, então lembra, o sofrimento faz parte da nossa vida. Ah, mas eu não estou sofrendo. Aleluia, glória a Deus. Então você tem que ser muito mais agradecido. Muito mais agradecido. Mas nem por isso você tem que evitar. Quando muitas vezes você tem que encarar. Tem que encarar. É o exemplo que o apóstolo Paulo está nos dando. O sofrimento faz parte da vida. Por isso, escolha os sofrimentos nobres para a sua vida. Porque você pode escolher aqueles sofrimentos não nobres. Aquele sofrimento que a gente escolhe. Aquela patifaria. Não é? Tem coisa que a gente escolhe. Quero me relacionar por minha conta e risco. Tem gente que faz isso. Quero ter um amor assim, radical. Já sabe que vai ser tragédia. Mas tem gente que tem um sofrimento que é, não nobre. Mas, já que o sofrimento faz parte da vida, escolha sofrer por aquilo que é nobre, aquilo que é o certo, aquilo que é o bom, o legal, que Deus vai sempre te dizer, estou contigo nessa luta, eu ando com você, você está comigo e eu estou com você. Segundo, o sofrimento faz parte da vida, por isso, espere até o fim, nas promessas que Deus nos fez na sua palavra. Principal promessa, sabe qual?
eu não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Em outras palavras, você vai morar no céu comigo, Abisaí. Então, eu tenho que confiar e esperar nas promessas da palavra de Jesus. Não mistura, óbvio, aquelas promessas que tem muito vigarista, muita gente faz, que não é promessa de Jesus, é a promessa que Ele está fazendo. Por isso que a gente tem que estar firmada na palavra. Entre, obviamente, obedecer e não obedecer, obedeça. Não estou entendendo isso, pastor, não consigo entender esse negócio. Amigo, amiga, o entendimento pode esperar, tá bom? A obediência não pode esperar. O entendimento pode esperar mais um pouco, mas a obediência não pode esperar. Você sabe que tem que obedecer, obedeça. Não estou entendendo tudo, não sei onde isso vai chegar. Entrega para Deus, Ele sabe onde vai chegar, Ele sabe. Ao invés de eu ficar maquinando as coisas para que aconteça do meu jeito, Deus sabe, ou não? Ou você julga que Deus não sabe? Espere nele, espere no Senhor. O sofrimento faz parte da vida, por isso, desfrute do melhor em sua vida, que se chama Jesus de Nazaré. Aproveita para ter mais intimidade com Ele, porque no sofrimento, a gente tem muita oportunidade de chorar no ombro de Jesus. Cantamos hoje, Jesus é aquele que ouve o meu grito. O meu grito. Ele ouve mesmo. Ele ouve o grito da minha alma, que muita gente nem sabe que eu estou gritando. Mas Jesus ouve, Jesus sabe. Então, amigo, amiga, irmão, irmã, é preferível sofrer por Jesus, do que sofrer pelos minhas idiotices, minhas escolhas, minhas coisas que eu quero fazer por minha conta e risco, mas na hora da conta chegar, a gente não vai querer pagar, mas vai pagar, vai ter que pagar. É assim, é assim. Pensa na sua vida agora. O que Deus quer e o que Deus está requerendo dela. Segundo lugar, pense em quem Deus está querendo que você seja agente dele. Para essa pessoa ser alcançada pela graça de Jesus. Pense agora e faça um compromisso real diante de Deus. Pai eterno, quero obedecer ao Senhor e vou obedecer. A minha vida te pertence. Não vou querer mais me preservar. Eu quero servir ao Senhor. Pai, te louvamos e bendizemos o nome do Senhor, acreditando claramente de que o Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas aflições, entende o nosso interior. Mas é bom saber que o Senhor quer a nossa obediência, mesmo no meio de dificuldades, mesmo em meio a coisas que vão nos trazer desconforto. Pai, é bom ouvir o exemplo do apóstolo Paulo, que tinha prazer nos sofrimentos, porque os sofrimentos estavam baseados em objetivos nobres. Nos ajuda, Senhor, por favor. Nos ajuda, para que a gente entenda a Tua graça, compreenda o Senhor, nisso que precisamos ter uma atitude de obediência ao Teu Evangelho, de sermos transformados pelo poder da Tua palavra. Pai, mas também nos ajude, para que a gente seja agente do Senhor mesmo, para o pleno cumprimento da palavra do Senhor também, como servos, ministros do Senhor, sendo agentes do Senhor na vida de outras pessoas. Nos abençoe assim. Pedimos a Tua graça, pedimos mais do Senhor sobre nós,
o teu poder mais ainda, porção dobrada do teu Espírito sobre nós, por favor, nos abençoe. E pedimos isso, Pai eterno, no nome precioso daquele que é a razão da nossa vida, no nome daquele que é o nosso maior bem, no nome daquele que nos salvou, morreu na cruz para nos salvar. Na autoridade dele é que ousamos pedir grandes coisas para o Senhor, no nome dele, de Jesus. Amém.